Gente, nossa, fiz assim, ficou que papuda. Eu vou compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo essas semanas e me fez pensar um pouco. E eu vou compartilhar com vocês. Eu estava indo trabalhar de ônibus e toda vez que eu vou trabalhar de ônibus, o ônibus ele é muito cheio. Então, assim, toda vez eu vou de pé, quase nunca vou sentada. E aconteceu que eu tava lá de pé no ônibus, de repente chega um ponto, assim, alguns pontos do ônibus que vai começando a esvaziar, né? As pessoas vão descendo, enfim. E aí as pessoas desceram e vagou um banco. E eu, bem bonitinha, fui lá e sentei no como é que fala? No banco que vagou. E aí, sabe quando o ônibus ele tem, tipo, duas cadeiras, uma do lado da outra? E aí eu sentei nessa cadeira aqui, que é a cadeira, tipo, pro corredor, não a cadeira pra janela. Porque eu já ia descer, faltava poucos pontos pra eu descer, então eu falei, vou sentar aqui, pra não, tipo assim, porque se eu sentar aqui, corre o risco de alguém sentar do meu lado e a pessoa ter que levantar pra eu sair, enfim. Pensei isso rapidamente, falei, vou sentar aqui, sentei lá do lado do corredor, seria mais fácil pra eu sair. Beleza. Tudo tranquilo, tudo normal, eu com meu fone de ouvido aqui, ó, seguindo em direção ao meu trabalho. O que aconteceu? Faltavam uns 3 pontos pra eu descer. 3, 2, alguma coisa assim. E entrou no ônibus uma senhora e o filho dessa senhora. Beleza? O filho dessa senhora sentou no banco de trás que eu estava. Tinha um lugar vago lá. E tinha um lugar vago do meu lado. E o que eu pensei rapidamente? Perguntei pra ela: você vai sentar aqui? Ela falou, eu vou. E aí, beleza. Ela tava subindo, entrando no, no banco, né? Sabe? Quando tem que passar por você entrar no banco. Só que ela tava com um pouco de dificuldade pra entrar no banco. E eu, desligada, o que eu fiz? Peguei, joguei minha perna pro lado pra ela conseguir passar melhor. Eis que uma enviada do Senhor me cutuca assim e fala assim: desce pra ela. É mais fácil descer pra ela subir. Só que ela falou assim, né? De um jeito um pouco mais ríspido. E aí eu, na hora, a minha cara caiu assim no chão. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu falei, meu Deus do céu, era uma coisa tão óbvia e eu não consegui enxergar isso naquele momento. Eu simplesmente, tipo, na minha cabeça, vou colocar minha perna pro lado, ela vai conseguir entrar, fechou. Só que era tão mais fácil eu ter descido, já que eu já ia descer um pouquinho mais pra frente, ter deixado essa senhora entrar e sentar no banco, simplesmente. Facilitar a vida dela. E a hora que aquela mulher falou isso, eu pensei comigo mesma, meu Deus do céu, eu tô tão cega para as necessidades das pessoas que, numa intenção boa de querer ajudar a senhora a sentar no banco, eu simplesmente ignorei a melhor maneira de fazer isso. Faz sentido, gente? Eu poderia muito bem ter levantado, falado, meu, fica à vontade, facilitado para aquela mulher, porque ela tava ali com uma dificuldade, dava para perceber, assim, era porque ela teria que passar, assim, pela minha perna, então ela tava com uma dificuldade ali de sentar naquele lugar. E eu simplesmente não consegui enxergar aquilo naquele momento. E aquilo me corroeu por dentro, no sentido de falar assim: eu tô tão apegada a mim mesma, no sentido de o que seria melhor pra mim naquele momento, que era só colocar a perna pro lado. Eu fiz, tipo assim, eu ignorei completamente o que seria melhor pra aquela senhora. Vocês estão conseguindo entender a minha linha de raciocínio? E eu fiquei assim, sabe quando você tem um momento assim de você falar, gente do céu, quão egoísta eu sou, sabe? Eu não pensei na senhora. E eu comecei a refletir a partir disso que na vida, em todos os momentos, em todas as horas da nossa vida, a gente tem a oportunidade de ser facilitador para outras pessoas, facilitar para outras pessoas. Pode ser de uma maneira, você facilitar de uma maneira simples, igual no meu caso ali, que era só eu ter levantado e esperado eu descer, já que eu já ia descer. Ou de outras maneiras, a gente pode sempre facilitar algo para alguém. E por que não? Por que a gente não treina nossa mente pra estar atenta a esses momentos, assim, de ser facilitador, enquanto a gente tá muito apegado ao nosso conforto, ao que é melhor pra gente, ao que vai dar menos trabalho pra mim, em vez de olhar pro próximo e enxergar como eu posso servi-lo, como eu posso facilitar de alguma maneira algo pra ele, como eu, sabe assim? E eu fiquei assim, minha cara foi no chão mesmo, eu fiquei morrendo de vergonha. E por fim, gente, eu não levantei, porque eu falei, eu falei assim pra ela, olha pra você ver como eu tava tão presa ali em mim mesma. Eu falei pra ela, não, mas eu já vou descer. Tipo assim, não interessa que você já vai descer. Ajuda, facilita a vida
pra essa senhora. E eu, tipo, não, já vou descer. Fiquei lá sentada, desci depois de 2 pontos. E a hora que eu desci do ônibus, eu caí em mim, assim, falei, ah! E eu perdi a oportunidade de agir com gentileza. Eu perdi a oportunidade de facilitar pra alguém, sabe? Enfim. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Quantas vezes a gente perde a oportunidade de facilitar o acesso, a gente perde a oportunidade de ser um meio, sabe? De construir pontes. E a gente fica preso na nossa cabeça. Às vezes ele tava muito desligado, assim, não foi por mal. E eu sei que não foi por mal. Mas não só por ter sido ou não por mal. Ai, fiz de propósito, não fiz de propósito. Ai, fiz por querer, não. Mas assim, de quanto a minha mente tá treinada pra atender os meus próprios desejos, sabe? Os meus próprios confortos, em vez de olhar pro outro e pensar naquela situação, né? Seria mais fácil pra ela subir e sentar nesse banco se eu me levantar. Sabe assim? De ter esse pensamento automático de vamos facilitar a vida das pessoas, sabe? Vamos servir as pessoas, vamos contribuir, vamos fazer com que as coisas se tornem mais fáceis para outros. Enfim, eu fiquei com essa reflexão depois dessa vergonha que eu passei pra mim mesma, assim, acho que as outras pessoas ao redor talvez nem, tipo, se deram conta do que tava acontecendo, sabe? Mas pra mim foi uma coisa que me marcou e isso ficou na minha mente, assim. E é isso. Facilite a vida das pessoas, Raquel. Sempre.